amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós podemos usá-lo lá na nossa geladeira, no nosso balcão, no nosso micro-ondas, e nós também podemos usar para decorar a nossa cozinha. Podemos fazer de uma cor só, de um lado só, fazendo os acabamentos nos outros cantos, ou de duas cores como eu fiz este. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um tecido de pano de prato sem bainha, completamente sem bainha de todos os lados. E vamos precisar também de papelão ou cartolina para nós fazermos 2 moldes. Um quadrado nós vamos cortar de 10 por 10. E nós vamos cortar uma faixa também, como se fosse uma régua. Esta minha tem 5 centímetros, mas você pode fazer a tua com 4, com 3, com 6, como vocês queiram a largura das suas faixas. E essa minha tem 20 de comprimento, mas a sua pode ser mais comprida ou mais curta. Vamos precisar também de tecidos, mas podem ser tecidos bem pequenos, porque nós vamos cortar apenas um quadrado de 10 por 10 e vamos cortar tiras, que podem ser de 3, 4, 5 centímetros cada tira. E o comprimento também pode ser de 15, 20, 40 e uma mais longa, que seja do tamanho do nosso pano de prato, 75 centímetros, e da largura, que o meu, no caso, é 50 centímetros. Com o meu quadrado de cartolina, eu cortei de 10 por 10, eu cortei um quadrado no tecido do mesmo tamanho, 10 por 10. Eu dobrei ele ao meio, na diagonal, e cortei ao meio e fiz 2 triângulos. Então, o meu quadrado de 10 por 10, eu cortei ao meio e fiz 2 triângulos. Com estes 2 triângulos que nós vamos trabalhar com as tiras de tecido. Então, eu cortei o meu triângulo e cortei várias faixas de 5 centímetros, mas de vários comprimentos, umas mais longas e outras mais curtas. Mas eu também cortei uma bem longa, que é da altura do meu pano de prato, sobrando 1,5 centímetros lá em cima e aqui embaixo também do meu pano de prato. Eu cortei também outra faixa de 5 centímetros, também mais larga, no sentido da largura do meu pano de prato, que tem 50 centímetros, porque ele está sem bainha. Eu cortei mais larga, 1,5 centímetros de cada lado. Essas 2 faixas eu vou deixar para trabalhar mais no final. Agora eu vou trabalhar com o meu triângulo e as minhas faixinhas mais curtas. Eu vou à máquina fazer da seguinte maneira. Vou pegar o meu triângulo, vou colocar nesta posição e vou costurar uma faixa aqui, começando ali, vou costurar e virar. Muito bem. Depois, eu vou colocar outra faixa neste, olha, lembrando que vai ser maior. Vou colocar aqui, vou passar a costura e vou virar. Depois, eu vou colocar deste lado. Sempre lembrando, nós colocamos direito com direito e vamos à máquina e vamos costurar e virar. Depois, vamos colocar outra, umas estampas que combinem entre si, né? Colocamos outra aqui, passamos uma costura larguinha e viramos. Aqui na máquina estou com o meu triângulo. Eu vou pegar as minhas faixas deste lado, no bico dele, e depois deste lado também. Como que eu vou fazer? Eu vou posicionar, sempre deixando um pouquinho passar lá. Vou colocar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Lembrando sempre, costuramos direito com direito. Eu coloco na máquina, abaixo o meu pezinho e vou fazer uma costura mais larguinha, para eu ter certeza que nós estamos prendendo tudo muito bem presinho. Muito bem. Agora, vamos cortar o fio. Vamos abrir a costura. Você pode ir até o seu ferro, passar bem passadinho para abrir essa costura.
vou cortar essas linhas. E deste outro lado aqui, eu vou colocar o meu outro tecido, a minha outra faixa. Vou alinhar bem e vou costurá-la aqui. Costurei os meus 3 primeiros, o meu triângulo, costurei para um lado e para o outro lado. Fui a meu ferro, passei abrindo bem as minhas costuras. Agora eu vou colocar novamente um tecido aqui. Nesta parte eu vou alinhar bem alinhado e vou passar uma costura bem larguinha e vou abrir também. Depois eu vou colocar o meu outro tecido aqui, vou passar a costura bem larguinha e vou abrir. Eu vou pregar esses dois e já mostro para vocês. Costurei no meu triângulo o primeiro, costurei o segundo, costurei o terceiro e costurei o quarto. Agora também eu vou costurar mais um. Esse listadinho eu vou colocar aqui. Sempre nós costuramos direito com direito. Alinhamos bem alinhadinho e vamos à máquina costurar. Passamos uma costura mais larguinha. Vou costurar este aqui e vou costurar esta outra faixa aqui, colocando direito com direito. Primeiro vou costurar esta, depois que eu abrir esta, é que eu vou costurar a outra. Então, eu costurei a minha primeira faixa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, a sétima e a oitava. Então, tem o triângulo, mais 1, 2, 3, 4 para um lado, 1, 2, 3, 4 para o outro lado. Mas, você pode fazer só com 3, como queiram. Mas, eu ainda também vou colocar aquelas faixas longas. Uma que é do tamanho total do meu pano de prato e a outra que é da largura do meu pano de prato. Vou mostrar para vocês. Então, eu costurei as minhas faixas. Agora, eu vou costurar as faixas mais longas. Esta aqui eu vou costurar deste lado, porque eu vou pregar deste lado no meu pano de prato. Então, esta longa eu vou pregar deste lado e vou virar. Muito bem. Esta outra eu vou pregar depois neste outro lado. Vou colocar direito com direito. E essa é da largura do meu pano de prato. Para depois eu também virar ela assim. Ok. Antes de nós pregarmos as duas faixas longas, uma de um lado e a outra do outro, nós temos que cortar, fazer um risco aqui e deixar bem planinho, bem aparelhado o nosso trabalho. Então, nós colocamos aqui, passamos um risco, passamos aqui, passamos até lá e cortamos esse excesso. Eu vou riscar e cortar e já mostro para vocês. Passei o risco com a régua e cortei. Mas também fui ao ferro e dobrei uma parte para dentro para eu dar o acabamento. Eu dobrei uma parte de 1 centímetro para dentro e passei para dentro. Agora que eu vou colocar as minhas faixas, que vão ser a faixa que eu vou pregar no meu pano de prato. Uma eu vou colocar aqui e vou costurar e depois virar. E a outra eu vou colocar ali, vou costurar e depois virar. Quero explicar para vocês mais uma vez. Depois que eu preguei todas as minhas faixas, que eu achei que tá num tamanho bom, eu cortei os excessos, as rebarbas, e também passei deixando 1 centímetro para dentro para minha costura, para o acabamento. Muito bem. Agora que nós vamos pregar as duas últimas faixas, que vai ser as faixas que vão ser pregadas no nosso pano de prato. Vamos alinhar bem lá com aqui e costurar. E vamos alinhar esta outra também, bem alinhada e costurar aqui. Amigas, preguei as faixas mais longas. Preguei uma de um lado, muito bem, e preguei a outra do lado mais estreito e do lado mais longo.
deixando uma partezinha viradinha para dentro de 1 centímetro para nossa costura. Aqui também a parte para dentro para a nossa costura. Aqui também ficou a parte para dentro, que é a nossa costura. Então, esta parte nós vamos aplicar lindamente no canto do nosso pano de prato. Se você aplicar só de um lado, ele vai ficar um lindo pano de prato. Mas, se você aplicar nos 2 cantos, como nós vamos fazer, vai ficar lindo para nós colocarmos no fogão, em cima do balcão, cobrir os nossos pratos sobre a mesa. Nossa, mas a gente tem muita utilidade para nós usar este nosso pano de prato. Mas como que nós vamos aplicar no pano de prato? O nosso pano de prato tá sem bainha, então ele não tem avesso. Então, nós vamos virar o nosso trabalho para o lado avesso, para nós costurar no nosso pano de prato. Muito bem, mas eu já adiantei um pano de prato e já fiz um lado, já fiz um canto. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou aplicar este no outro canto do pano de prato, que eu já adiantei uma parte assim, para o vídeo não ficar muito longo. Amiga, num dos cantos do meu pano de prato, eu já apliquei. Eu fiz o mesmo processo que eu fiz com vocês. Eu peguei um quadrado, cortei ao meio o meu quadrado, formei um triângulo, costurei para um lado as minhas faixas, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Coloquei uma faixa aqui da largura do meu pano de prato, sobrando lá um pouquinho e sobrando aqui. Coloquei a outra faixa aqui, mais larga, maior, mais comprida que o meu pano de prato, que sobrou uma parte aqui, que depois eu vou arrematar. Agora, nós vamos aplicar esta parte que nós costuramos juntas. Esta parte que nós vamos aplicar deste lado. Quero falar mais uma coisa para vocês. Vocês podem fazer só um canto e fazer este acabamento com esta parte longa. Olha que graça que fica. Vocês podem fazer o acabamento naquele lado e depois desse outro lado vocês passam só uma tira, uma faixa, só como se fosse um viés. Mas eu quero fazer com vocês os 2 cantos, porque ficará lindo o nosso pano de prato. Outra dica, vocês podem fazer na mesma estampa ou fazer em estampa diferenciada como eu tô fazendo. Porque se você usar um lado ou usar o outro lado, o pano de prato vai ficar diferente. Como que nós vamos fazer? Temos que virar o nosso pano de prato para o lado avesso. Muito bem, porque ele já tem o outro que está aplicado. Viramos do lado avesso. Pegamos a nossa aplicação também para o lado avesso e vamos alfinetá-la, centralizá-la bem bonitinho aqui. Olha, vamos colocar alfinete, vamos organizar tudo bem bonitinho e nós vamos costurar. Mas a gente vai costurar com uma costura mais larguinha, para nós termos certeza que está tudo bem presinho. Eu vou alfinetar, eu vou cortar os excessos, vou fazer essa costura lindamente e já volto para mostrar para vocês. Olha, vou alfinetar tudo bonitinho. Lembrando que nós estamos no avesso. Depois que eu costurar, vamos juntas virar para o direito. Direito com avesso. Porque depois nós vamos virar para o outro lado, como eu já fiz esta parte aqui. Amigas, quero explicar mais um pouquinho para vocês. Lembrando que o nosso pano de prato, nós estamos do lado de trás, do lado avesso. E o nosso trabalho está com o direito no avesso. Aqui, nós vamos alfinetar, alinhando bem bonitinho o nosso trabalho com o nosso pano de prato. Muito bem. Vamos alinhando. Puxamos lá, bem bonitinho. Lá também já está com essa dobra que vai ser o acabamento lá para o outro lado. Vamos alfinetar aqui, porque eu quero que vocês entendam bem e que seja fácil para vocês fazer, porque esse pano de prato fica muito, muito lindo. Amigas, alfinetei tudo aqui do lado de trás, alinhando tudo bem alinhadinho.
dos dois lados, tudo bem alinhadinho. Agora eu vou à máquina passar uma costura. Depois que eu costurar, que eu corto os excessos. Eu vou passar uma costura, mas uma costura bem larguinha, fazendo bem certinho aqui e aqui também. Continuo com a minha costura bem larguinha, depois que eu corto o excesso. Passei uma costura bem larguinha em toda a minha volta, toda a volta do pano de prato. Agora vamos tirar os nossos alfinetes para nós virarmos para o lado direito. Antes de nós virarmos para o lado direito, nós vamos cortar uma pontinha aqui neste cantinho, para ficar bem bonitinho lá do outro lado. Ótimo. Agora, nós viramos para o lado direito, que vai ser um show quando nós virarmos para o lado direito. Muito bem. Olha aqui que graça que ele vai ficar lá do lado direito. Vamos tirar mais um alfinete aqui. Nós vamos no ferro também passar abrindo bem aberta esta costura. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês como que fica aqui na frente. Olha que graça que fica. Nós vamos passar bem passadinho. Aqui nós já deixamos o acabamento dobradinho para dentro. Aqui também nós já deixamos a costura para fazer o acabamento aqui. Agora eu vou passar tudo, dobrar as partezinhas para dentro, para nós fazermos os acabamentos. Eu vou passar tudo, alfinetar tudo bonitinho, como eu fiz deste lado, e já mostro para vocês. Porque nós só vamos passar uma costura, tudo em volta, e já estará lindamente pronto o nosso pano de prato. Então, eu vou empurrar bem essa costura com um palito, para abrir bem ela aqui. Vou passar abrindo bem a costura, bem aberta, e vou alfinetar tudo. Olha, amigas, que graça que ficou o nosso pano de prato. Alfinetei, amigas, todas as voltas do meu pano de prato, do nosso lindo pano de prato. Também fiz os acabamentos para dentro. Aqui eu cortei o excesso. Aqui fica essa partezinha. Quando nós dobramos, nós temos que abraçar essa partezinha para dar acabamento. Dobramos para dentro. Puxamos tudo para fora. Dobramos e colocamos para dentro. Muito bem. Aqui, neste cantinho, tem que ficar perfeita a nossa costura, o nosso acabamento, nos 4 cantos. 2 eu já havia feito, porque eu já tinha começado a fazer o trabalho, adiantado. Aqui na nossa costura também, nós deixamos tudo bem retinho com o pano de prato, tudo bem bonitinho. Olha que graça que fica. E agora, nós vamos fazer a última costura, que será uma costura longa, para fazer o acabamento total. Como que nós vamos fazer? Pegamos num canto e começamos a costurar. Costuramos tudo aqui, vamos vir até aqui, vamos costurar aqui, vamos voltar aqui, costurar toda esta parte, costurar tudo lá, passar e chegar a nossa costura até aqui. O nosso pano de prato estará lindamente pronto. Então, eu vou passar essa costura todo no centro aqui, porque as beiradas nós já costuramos tudo. Amigas, passei então a costura tudo em volta do meu pano. Comecei aqui, fiz toda a volta, vim nos cantinhos, fui lá, fiz a volta, fui ali, em toda a minha volta. E olha a costura que eu fiz. Uma costura bem fininha, uma costura bem estreita, em toda a volta, e acabei aqui, deixando os fios mais compridos do início e do final, porque nós vamos colocar a nossa agulha bem no pezinho do nosso trabalho, vamos colocar lá por dentro do pano, vamos passar os 2 fios aqui de cima e puxar lá na frente para cortar, e do lado de trás também. Passei os 2 fios na agulha, coloco a minha agulha bem aqui na frente e puxo. E aqui na frente eu puxo bem para eu cortar os fios. Na parte de trás eu também vou fazer assim. Olha, não fica pontinha e não fica fio e não tem retrocesso. Aqui também eu vou colocar a minha agulha
bem no pezinho, onde eu comecei e terminei a minha costura. Vou colocar aqui, vou colocar lá por dentro para embutir os fios. Vou colocar lá, passo os 2 fios, puxo lá na frente e corto. Atrás também, passei os fios, coloquei lá na frente, puxei e cortei. Então, olha que graça que ficou o nosso pano de prato. Eu fiz um lado na cor pro tom mais azul e outro lado pro tom mais amarelo, marrom. Mas vocês podem fazer só de um lado, ou os 2 lados da mesma cor, ou fazer assim, com 2 cores, como a gente fez juntas. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam lindos panos de prato nas suas casas e que vocês gostem muito. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.